sonho de uma luta nos move sempre mais. O fogo seca os olhos, as cinzas voam ao sabor do vento. E a chuva, memórias de conquistas e lamentos. Feridas se fecham, mas a alma segue a gritar, dizendo que sofremos, mas iremos triunfar. Nunca teremos a paz dos contos, mas nossas lendas por anos vão cantar. Olá todo mundo, eu sou o Giovanni do Monte e vocês estão de volta ao Covil do Narrador. E hoje estamos fazendo algo especial e muito aguardado, muito adiado, tava dando trabalho para fazer isso acontecer. Estamos na sessão 0, uma nova crônica de RPG, no caso, Lobisomem 5ª edição. Vamos fazer tudo que uma sessão 0 pode nos proporcionar, estabelecendo as diretrizes da crônica, dando dúvidas de regras, fazendo os personagens se conhecerem, estabelecendo todos os personagens que tem ao redor deles no mapa de personagens, estabelecendo os pilares da crônica, as diretrizes da crônica. E aí vamos ver se vai dar tempo de jogar alguma coisa já para começo de conversa. Então estou aqui com os meus jogadores mais clássicos, que são o Eric e o Davi. E hoje temos também o Alexandre. Opa, e aí galera? Opa! Vamos falar então dos personagens de vocês para começar? Quem começa? Começa com o pessoal que já é da casa. Geralmente é quem pergunta que começa. Ah, é? Eu vou explicar então o que é o caso de uma sessão 0. Sessão 0 vai ter a finalidade de estabelecer o que nós queremos e esperamos da crônica. E colocar o mapa de relacionamentos dos personagens em evidência. Colocar em evidência o que vocês têm expectativa para as coisas que podem ou não podem acontecer na história. E se for necessário, a gente faz também um negócio desses de mecanismo de segurança. Vou ver, eu acho que nenhum de vocês é do tipo, não pode acontecer tal coisa, porque senão eu vou ficar nervoso. Eu acho que quem mais é desse tipo sou eu. Eu ia dizer que quem eu conhecia que tinha piti com o jogo era tu. Pois então. Então vamos por ordem alfabética. Alexandre, fale-me sobre o seu personagem. Buenas. Em termos de regra, é um presa de prata Philodox. Eu estou me acostumando com algumas coisas da 5ª edição. Eu jogava, nem sei se era a 3ª ou a 2ª, tem já uns 20 anos já. Provavelmente a 2ª. Então mudou algumas coisas, mas em termos gerais é um Philodox preso de prata. O trabalho dele eu estava tentando imaginar que tipo de trabalho ele teria, se provavelmente trabalhar numa universidade, alguma coisa do gênero, ou algo assim. Na questão dele como lobisomem, ele trabalha muito, a função dele é pegar o pessoal que está passando para o início das transformações e levar eles pro mato, né? E para meio que ensinar os novos, o pessoal que passou pela transformação há pouco tempo, assim, ensinar as tradições. E nisso esse meu personagem ele tem contato com alguma... lembrei que eu tinha comentado que fazia tanto tempo que a gente está para jogar esse jogo que eu já tinha esquecido da história do personagem, né? Ele trabalha com pesquisa sociológica com tribos indígenas. Então ele tem contato com algumas tribos e ele aproveita essas viagens de pesquisa
para levar o pessoal para junto das tribos lá para fazer esse treinamento enquanto ele está lá. Ele tem contato com o Caerne, que fica dentro de uma reserva indígena, né? E aí ele leva esse pessoal para lá para ter contato com os indígenas e para poder ter esse tempo na área selvagem lá para educar o pessoal novo. A ideia do personagem é mais ou menos essa. É um conceito muito bacana. E você, Davi? Bom, eu sou um Shadow Lord de Hagabash, né, ligado ao submundo, conhecido como Pato. É meu nome verdadeiro? Não sei, quem sabe, né? E ajuda a formar novos documentos para as pessoas que precisam de um. Se vocês entenderam, né? E todo o meu ganho vem através dessas coisas assim de tipo uma falsificação aqui, passar alguém para trás ali, né? Esse é o conceito geral do personagem. Já imaginei até uma ligação entre os personagens. Que muitas vezes o cara, quando passa pela transformação, ele acaba perdendo contato com a família, né? Contato com a vida pregressa dele. Provavelmente o cara vai precisar de documento novo, né? Com certeza. E a gente tá aqui pra isso. E o seu personagem, Eric? Então, o meu personagem, o Jorge, ele é alguém que está completamente perdido nessa situação aí. Ele nem entende ainda o que está acontecendo com ele. Sou um andarilho do asfalto, Galeard, e um estudante de medicina, cursando ainda, né, fazendo os primeiros trabalhos no hospital, assim, coisa de quem está no 6º ano. E ele foi completamente inspirado no Josh, do Inhuman, que é um cara que não tem muito jeito social, então, assim, não é um cara de ação, né, fisicamente. É um cara que está cursando medicina ali e está completamente perdido na situação dele. Com essas transformações, esses pesadelos, que ele pensa que são pesadelos, os quais ele vira lobisomem. Isso aí, tu tá imaginando ele no seu princípio, né? Como é sessão zero, né? Assim, no período já de prelúdio. Imagino que quando a gente se conhecer, já vai ter passado tudo isso e já vai ter feito uma ligação com o pessoal ali, né? Até porque eu sou um aluno da universidade, então imagino que nessa sessão zero a gente vai estabelecer essa ligação aí, né? Como que ele vai se entender e tudo mais. Cara, eu posso ter feito o primeiro treinamento dele, se conhecer nessa iniciação dele, e o personagem do Pato conseguiu a documentação. Boa. O nome do teu personagem qual mesmo, Alexandre? Deixa eu lembrar. Carlos. Só uma pergunta, pelo jeito, acho que todo mundo aqui é social e mental, né, cara? Não. Eu ia chegar nessa parte. Bom, a princípio, o que eu consegui perceber? Davi e Alexandre têm personagens já pensando no lobisomem já formado. Já passou pela primeira transformação, já passou talvez pelo ritual de maturidade, aquele de passagem. Enquanto que... até porque meu personagem não vai ser novo, né? Ele é novo porque eu tô fazendo ele agora, né? Mas ele já passou dos 30. O meu eu também tinha pensado num conceito já de um cara já mais velho. Tá. De repente, aí eu quero que vocês optem. Se nós vamos retroceder no tempo, o prelúdio de vocês, e aí o personagem do Eric se encaixa esse retroceder do tempo, junto com vocês, ele vai passar pelo... Ou se o prelúdio vai ser vocês dois já como lobisomens, encontrando o Eric em sua primeira transformação. Vocês optem por isso. O que vocês acham? Que é a ideia que mais encaixa com
vocês estavam pensando? Cara, eu no conceito do meu... Que nem eu disse, quando o pessoal tava falando ali, eu já tava encaixando a questão, assim, dele... De ser justamente... Fecha com a ideia do meu personagem dele apresentar essas coisas pro um cara que tá começando. Teria ser, Então, pra então, mim, o prelúdio pra- do grupo vai ser vocês o reunindo. prelúdio do... Esqueci o nome do Jorge. Jorge. Tá. Assim, isso aí só parece muito a história do Evan, né? Que tá Eu lembrei do Eva também. E o que é isso aí? É daquela Ué? HQ do começo do livro. Segunda edição. da segunda edição. Ah, Que é o Que guri tá se transformando, encontra um presa de prata. aham. O Albert e a Mary Cabra. Aham. Tá bem. Então esse vai ser a nossa ideia de prelúdio. Depois a gente vai ter já um elemento interessante aqui. Eu já tô começando a desenhar um mapa de relacionamento de vocês. Depois eu vou fazer isso em algum editor de alguma coisa. Vamos ver o seguinte. Vamos fazer uma leitura rápida e revisar o sistema de regras para todo mundo ter certeza de que entendeu completamente tudo. Rolagem padrão. O que é igual? Atributo, mas as perícias. Agora se chama perícias, não habilidades. Foi pelo menos como eu entendi. Normalmente vão se combinar físico com físico, mental com mental, social com social, mas podem acontecer as combinações variadas e exóticas de vez em quando também. Todos os atributos e as perícias são classificados assim, social e mental. O que mudou? O número que você tem que conseguir no dado é sempre 6 ou mais para ter sucesso. A dificuldade agora é como se chama quantos sucessos você tem que conseguir. E isso é o target number, que é 6. Isso. E a dificuldade é quantos 6 você tem que ter na rolagem. Exatamente. Sempre vocês vão pegar o valor da característica fúria do personagem de vocês, que é uma barra que fica indo e voltando, de 1 a 5, e vão substituir um dos dados de atributo mais perícia por um dado de fúria. Se a Ou gente seja, fosse se jogar você tem manualmente, cinco ele tem que ser um dado de cor diferente. Tá? Se você tem 5 dados de fúria, você vai colocar 5 dados na parada e, tipo, sucessos nos dados de fúria quer dizer que você conseguiu fazer aquela ação, mas com custo problemático. Não necessariamente. Sucesso é igual. O problema é você tirar 1 ou 2 do dado de fúria. Se fosse o dado oficial lá do lobisomem, que é uma garra, se não me engano, o sucesso, e quando é 1 ou 2 é uma boca, né? O 1 ou 2, um sozinho, não causa nada de problema. Mas se tu tirar um par ou mais, né, aí sim tu tem um resultado brutal. Aí se tu tá tentando uma coisa agressiva, seja em luta, seja uma tentativa de intimidação, tu tem 4 sucessos a mais, e o jogador tem que descrever como ele conseguiu esse sucesso da maneira mais estúpida possível. Tipo, tu fez a coisa, mas fez de um jeito muito puto. Exato. Se você estava tentando ser social, agradável, ou fazer uma coisa delicada, ou uma coisa que precisava de habilidade, aí tu fracassou. Inclusive porque tu tava puto. Tava pistola, como eu digo. Tá? O que mais? O que é a checagem de fúria? É um dado só, normalmente. Tem que tirar 6 ou mais para ter sucesso. Se não tiver sucesso, reduz a fúria. Normalmente vai ser usado isso para rituais, para dons, para transformação. Tá? Para transformar em glabro, ispo, lupino. Aliás, para transformar em glabro e ispo, uma checagem de fúria. Para transformar em crinos, 2 checagens ao mesmo tempo. Tá? O que mais tem de diferença? O dano, quando vocês estiverem envolvidos em combate, o dano ele pode ser superficial ou agravado.
Superficial, o valor que eu vou dar pra vocês vão dividir por 2 e aí sim aplicar na barra, arredondando pra cima. Superficial é sempre um tracinho e ele é sempre a metade do valor que foi obtido na rolagem. E o dano agravado, ele é um X e ele é exatamente o valor que vai ser dado. Aí não. Durante as rodadas de combate, vocês sempre podem, no início da rodada até, como se fosse uma ação extra, vocês podem fazer uma checagem de fúria para se curar se vocês estiverem em forma sobrenatural. Sempre dá para fazer. Cura dano superficial assim. Para curar dano agravado, tem que fazer 2 checagens de fúria. Tá? Se vocês Tem gente que chegarem... já tem premissa. Não. Se vocês estiverem em crinos e não causarem dano a alguém durante uma rodada, na rodada seguinte vocês entram em frenesi a menos que gaste força de vontade. Essa é a regra de frenesi agora. E como que é essa checagem de fúria? Você Rola rola um sua dado, fúria? tem que tirar 6 ou mais. Ah, tá. É um dado só. Ah. Gasta a fúria se tu não passou. Mas ainda assim tu consegue o sucesso daquilo que tu estava fazendo. Uhum. Exceto se era transformação. Se tu ficar com fúria 0, gastou toda a tua fúria, tu não te transforma. Aí tu perde o lobo. Perde contato com bons, perde contato com a forma animalesca. Não pode fazer mais nada que envolva ser um lobo. Pode participar de ritual, não pode estar na Umbra. Agora o teste para entrar na Umbra também é com fúria. Não, o teste para entrar na Umbra é um teste de ritual. Um ritual agora, não é mais aquele negócio da... simplesmente olhar pro reflexo, testar alguma coisa. Gnose. Era gnose, né? É. Agora é um ritual. Se você perder o lobo quando tá na Umbra, você vai ser expulso da Umbra. Pode ser devagar ou pode ser instantâneo. Isso vai depender do momento interpretativo da coisa. Vou ver o que mais. Esse é o essencial da coisa. O contato com a Umbra, inclusive, ele tá reduzido em relação aos sonhos. Os homens eles estão mais temerosos da Umbra que nas outras opções, porque os espíritos não veem eles mais com aquela mesma pompa que eles vinham antes. Eles são considerados estranhos na Umbra agora, porque eles fracassaram com Gaia. Então os espíritos não querem mais saber dele. Então tem que ter muito mais cuidado com os espíritos quando lidar com eles, porque senão podem ser mais hostis do que eram antes. E Então, até pra adquirir dom, então, tá mais complicado. tá complicado, tá? E outra coisa é que quando você tá navegando na Umbra, é muito comum ouvir o lamento de Gaia. É um uivo, um grito, algo horrendo que aterroriza até lobisomem. E por causa disso, para cada período de tempo que passa dentro da Umbra, não me lembro agora exatamente se é 1 hora, gasta força de vontade. É difícil estar lá. Eu imaginei agora um espírito, tipo um gremlin com aqueles apito azteca andando em volta do grupo. Tá? Isso aí é o mais importante assim, de regra. Tá. Bom, vamos tentar estabelecer então, antes do mapa de relacionamentos, eu acho que nenhum de vocês pensou nos pilares dos personagens. Eu pensei. Só. São 3, né? São 3 pilares, né? Esqueci. Até 3, tu não precisa ter 3. Porque ter até 3. Eu coloquei 3. É a Nora, que é uma colega de turma, que é um interesse amoroso do Jorge. É uma coisa meio mútua assim, mas como o Jorge é muito tímido, ele nunca chamou ela pra sair, não. E o pai e a mãe dele, Nélio e a Helena. Hélio. Nélio. Uhum. Helena. Uhum. Tá. Pensaste em alguma coisa, Davi? Não tava nem sabendo. Bom, eu deveria ter lido melhor, mas não li. Tá, os pilares são porque... assim, ó. A maneira como o teu personagem vai utilizar pra se livrar de... Não, eu acho que é se livrar de dano agravado de força de vontade, assim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Certeza não tá me vendo na mente. Eu li 290 vezes, mas a minha cabeça não é a mesma da juventude. Eu acho que o Vampiro, quinta edição, tem isso também, né? Mas eu não lembro qual
funciona. Deixa eu dar uma ficada na. Porque se for isso, lembra um pouquinho a regra de intimacy do Exalted. Só. Não tem que ser pessoas? Pode ser até lobo, se quiser. Vou fazer uma pergunta estranha. Quem que tá vivo? Bem, Não, que eu imaginei que poderia ser um espírito. Porque daí fecharia com uma ideia que eu tinha pensado do meu personagem, que ele tem um defeito, que é... deixa eu lembrar aqui. Infamous Partner. E pela história do meu personagem, ele tem até uma dívida com essas tribos indígenas, porque o ancestral dele foi um bandeirante. E aí eu tava imaginando que esse ancestral dele, bandeirante, fica seguindo ele pela Umbra. vou pensar a respeito disso. Vou tentar pesquisar se. Que ao mesmo tempo que é uma das Parece motivações, Parece é uma das interessante. motivações do cara, ele tá muito desse trabalho com os indígenas, meio tentando se redimir dessas É bem cagadas, interessante. Eu assim. gostei da ideia. Dá uma avaliação. Ó, o que pode ser feito com o pilar, ó? Ele pode reduzir a sua fúria para 1 quando você passa uma cena ou período de descanso com ele. Pode regenerar um ponto de dano agravado na força de vontade por passar um período com ele ou uma cena. E pode mover uma marca de Arano ou de Hallglosk de um lado para o outro. Caso tu tenha Arano, tu pode mover para Hallglosk, se tu tem Hallglosk, pode mover para Arano. O risco de ter um pilar, sempre para cada um deles que você tem, é o risco de ele ser ferido, ameaçado, sequestrado, qualquer coisa. E se ele for perdido por ação ou inação, o Garou automaticamente ganha um ponto de Arano ou Hallglosk, que depende do contexto, negociação com o narrador ou dos pilares da crônica. Aí me complica, Pessoas complicam porque a vida... Não, é porque a vida pessoal do personagem, ele tava querendo deixar escondida, tá ligado? Era só que ele é só aquilo que ele mostra, tá ligado? Não é... Aí já me complica um pouquinho mais. Eu não estou dizendo que ele não tenha, né, pessoas à volta dele. Ele tem que Mas- ter um lado, ele tem que ter um lado íntimo. Nem que seja a tia dos gatos que ele visita de vez em quando pra levar um Pois é, cesta rapaz. básica. Não, mas é... Porque, assim, a maior parte das pessoas que ele tem contato mudam a identidade, né? E pra proteger as pessoas que ele gosta, ele mudou a dele. Aí eu tô pensando aqui, como é que eu vou fazer? Cara, posso te dar uma sugestão? Diz aí. Tu tem uma parente com Alzheimer. Que tu faz visita sentido. ela sempre e não faz diferença tu ter mudado a identidade ou não, porque ela também não lembra quem tu é. Tem sentido, pode ser. Gostei da ideia. Tipo, que pode viver num abrigo, num lar, assim, uma coisa, ou sozinho. Tu sempre vai visitar ela, por mais que tu tenha parentesco com ela, não tem perigo dela entregar nenhum segredo teu, porque ela também não lembra quem tu é. Eu perdi tudo que eu tive parente quase nesse negócio, né, cara? Então, eu sei como é que as coisas funcionam um pouquinho. Pode ser uma tia ali que é o único contato que ele tem com a vida pregressa dele. Tia com Alzheimer. Com Alzheimer, né? E que o cara faz questão de manter, visitar ela e tal, por mais que ela não lembre e tal, é aquele último apego com a vida pregressa do cara. A gente tá Eu no tô Brasil, me né? metendo, tá, gurizada? O meu cérebro funciona rápido demais, às vezes eu sou meio metido. A gente tá no Brasil, né? Sim.
Então, a clínica se passa em Cubatão, São Paulo. então ó, o nome da tia é Alzira. É nome de velha mesmo. Não é? Com certeza ela tem gatos. Então, acho que a clínica que ela tá não permite, mas teria, né? Ou não, né? A terapia animal, exato. Principalmente Mas pra aí- pacientes Cara, com doenças mentais. Nós estamos no Brasil, não necessariamente é uma clínica que tenha muito dinheiro. Também tem. E aqui no Rio tem uma rua que se chama Alzira Brandão, né? Que é onde o pessoal, quando tem em época de Copa e tal, vai assistir os jogos lá, entendeu? Aí já aproveitei, né? Aquela. Aham. Inspiração. Temos que estabelecer os pilares da crônica. Os pilares da crônica, pisos da crônica, eu não sei como ficou a tradução, seria os Chronicle Tenets. Eles dizem quais são os limites que os personagens de vocês não ultrapassam. Quais são as coisas que os personagens de vocês teriam como ética ou como moral, eu não sei a coisa que vale de verdade, vocês devem saber até melhor. Tanto como grupo, como indivíduos. Se os personagens de vocês ultrapassam essas linhas, ou se eles são inativos em cumprir, se for alguma coisa como objetivo, eles estão... Eu acho que na realidade seria mais coisas ativas do que inativas. Porque quando você ultrapassa um limite, você está indo longe demais, colocando o objetivo, o fim, como mais importante do que os meios, e isso arrisca o Hal Glosk. Foi o que aconteceu com as crias de Fen, se tornando culto de Fenrir. Então, o meu personagem, todo Shadow Lord, basicamente, né, é meio maquiavélico, né? Então, os fins justificam o meio, tá tudo certo, e meu personagem é um sacana. Tu tem que dar uma olhada mais detalhada em como ficou a tribo agora, porque eles estão um pouquinho mais suaves que isso aí. Eles não são mais tão... Sim. Sim, eu ia até falar que eu sou um sacana, mas eu sou um sacana a serviço do grupo, tá ligado? Sim. É essa pegada, não. Você quer saber como que eu resolvi isso? Tem certeza? Ou só a solução tá bom? Piratas, assim. Oi? É tipo aquele negócio de honra entre ladrões ou honra entre piratas. Não. Você realmente quer ser, né? O pessoal mais assim, o paladino, por exemplo, né? Colocando esse termo. A gente precisa de uma carroça. Tá aqui a carroça. Como é que você arranjou? Você quer saber como arranjei ou você quer a carroça? Tá entendendo? Eu tava colocando, por exemplo, uma restrição do meu personagem é fazer mal pra criança. Faria. Não faria. Não permitiria fazer. Tipo, aquele ponto de coisa assim, com criança não se mexe. Tá. Olha, eu acho difícil pensar em restrições, hein? Porque, tecnicamente, se a gente já vai ter passado desse momento inicial, no início meu personagem seria bem inocente, né? Uma restrição seria até tirar a vida de outra pessoa. Mas depois do que ele passou, no prelúdio, provavelmente ele já tirou a vida de outra pessoa, então... Mas não significa que ele se sente bem com isso. Se tu não se sente bem, por exemplo, assim, ó... Atacar sem ser conscientemente. Uma coisa é fazer em frenesi e outra coisa é tu não sentir culpa por isso. Exatamente. Eu acho que é isso, Tem né? que ter colocado Eu acho que assim, eu não posso fazer isso. Eu acho que o que colocaria ele em culpa é atacar alguém que não tá colocando ele em risco, né? A vida dele em risco ou dos amigos dele. Simplesmente atacar primeiro, no caso, né? Então, uma das coisas que nós podemos colocar como diretriz da crônica é proteger os inocentes. Ou não? Assim, pode ser, né? Mas aí já vi que o pessoal já não é a Cobra Kai, tá ligado? O cara tem o reagidor.
Então, não pôr em risco voluntariamente os inocentes. Aí sim. Que no caso, pra mim, pro meu personagem, inocente seria criança. Tá? 4 minutos, hein, Giovanni? Tá, já vou fazer outra chamada. Eu acho que vai ser interessante. Eu tô imaginando o Pato aplicando um golpe e ou o Jorge ou o Carlos reclamando, né? Tipo, não, mas você vai enganar o menino ali. Não, mas a questão é o seguinte, desde que ele não machuque uma criança. Não Aí pode tá. pôr em risco. A questão do risco físico. Eu vou dar exemplos. Porque muitas vezes, pra tu garantir a segurança de uma criança, tu tem que enganar ela. Às vezes sim. Não, mas eu tô pensando em coisas tipo o Debbie Lloyd, que não sei se foi o Debbie ou se foi o Lloyd. Acho que foi o Debbie que deu o passarinho que tinha arrancado a cabeça pra uma criança cega. Conseguimos um dos parâmetros para a crônica. Eu vou ler para vocês os exemplos que o livro dá, para vocês verem mais ou menos qual é a ideia. E aí a gente pensa em mais algum. Ele tem exemplos assim, ó. O que seria uma campanha ambientalista? Nunca causar dano à Gaia. Nunca acumular recursos. Nunca colocar os ganhos de curto prazo à frente dos ganhos de longo prazo. Tipo de campanha: radicalismo do apocalipse. Jamais se ligar aos velhos modos. Não matar um forasteiro. E ao mesmo tempo tem uma coisa contraditória, que a vingança deve ser servida. Eu achei meio paradoxal, mas tudo bem. Você dá uma surra, mas não mata. Tradicionalismo. Mantenha a litania. Siga seus anciões. E somente por ritual de desafio um outro garou poderia merecer a morte. O que é o forasteiro? Acho que seria qualquer um que não seja garou. Ele não explica, ele só dá o exemplo. E que vamos agregar aqui aos nossos parâmetros da crônica. Eu achei interessante isso daí, que somente por um ritual de desafio, outro garoto pode merecer a morte. É isso, né? Você não pode chegar pelas costas lá e matar outro garoto. Você chega e desafia ele com um duelo justo, no caso. Ainda tem os andarilhos da espiral? Dançarinos da espiral. Isso, dançarino da espiral. Tem ainda. Tá, e agora eles não são os únicos inimigos agora. Tem os Fenrir também, né? Tem o Fenrir também. Tá, mas esse de não matar outro garou conta esses loucos aí? Pode. Aí é complicado. É pra ser complicado. Como vamos complicar? Mas tecnicamente só fala de matar, não fala de derrotar. Então se a gente tiver que entrar em algum lugar, desce a porrada, desmaia lá, o cara e entra, entendeu? Sim, é possível. A relação dos cria de Fenrir, dos dançarinos com os garou é de guerra ou é aquela coisa assim, métodos diferentes? A relação dos crias de Fenrir com o que foi a nação Garou, porque a nação Garou se destruiu praticamente, é de métodos diferentes. Eles passam de qualquer limite. Já não existe mais confiança de que eles sabem por que guerra eles estão guerreando. Isso que o resto da nação Garou acredita em relação aos crias de Fenrir. Né? E vocês meio que já delimitaram que essa não é uma boa abordagem. Já os dançarinos da Espiral Negra se venderam a Wyrm. Essa
Entendeu? Eles estão, tipo, um acha que não tá trabalhando para o IRM, mas para nós tá. Seria o Fenrir. Não, eles não estão trabalhando para o IRM. Eles estão trabalhando contra os princípios do Garou. Virou meio que um sabá do lobisomem. Eu não sei se dá para comparar. É que assim, eles seguem os princípios deles, achando que estão fazendo a coisa certa. É porque o Sabá realmente é inimigo da Camarilla, né? Então eles não são inimigos dos outros garotos, dos Fenrir. Eles quase sempre são, mas não sempre. Eu ia falar isso, eles não se veem como inimigos dos outros Garou, desde que os outros Garous não se metam no que eles estão fazendo. Exato. Tá entendendo? A partir do momento que eles falam, opa, calma aí, eles estão passando da linha, eles falam, pô, meu irmão, então tu tá com eles, e a gente vai te dar porrada também. Exato. Se tu não tá por eles, tu tá contra eles. É isso que é a ideia. Eles estão indo pro extremo, entendeu? Eles já eram meio extremo, mas estão indo mais. Olha, Não, mas- tem mas tudo calma a lá, ver tem- com os dias de hoje, assim. Mas tem coisa meio diferente aí do que vocês falaram, né? Tipo assim, uma coisa é eles ficarem contra os Garou quando os Garou se intrometem nas coisas deles ou fazem uma coisa que eles pensam contra. Outra coisa é isso assim, se você não tá por eles, tá contra eles, né? Porque daí eles consideram os Garou inimigos, sim. Sim, eles São... veem os outros Garou como mais como um obstáculo do que os outros Garous veem eles. Sim, da parte deles, então eles consideram inimigos, mas os Garou tentam ignorar o que eles fazem. Podem tentar até negociar em situações em que um inimigo único precisa ser enfrentado. Né? Uhum. Podem sim, pode acontecer. Já com dançarinos da Espiral Negra não acontece, porque eles realmente já têm aula de Wyrm. Quase sempre já são tocados pelos malditos. Muitos dons e habilidades dos dançarinos já são já de malditos. Já são de malditos. Bom, e aí? Vamos colocar esse parâmetro ou não? Matar o outro garoto somente por meio de duelo? Eu tô vendo a cara de todo mundo aqui agora, né? Naquela, pô, mas isso aí vai dar muito ruim. Isso dá ruim, exato. Vai dar ruim, mas com o Jorge combina. Vamos Porque colocar esse um combina fácil. com os Vocês querem outros seguir a personagens. litania? Sim. O meu personagem, pelo menos, o que ele se vê é como alguém que tá tentando ensinar a litania pros outros. Tá. É um advogado, né? É um advogado. Podemos colocar então seguir a litania? Esse seguir a litania, ele tá aberto a algumas interpretações, porque, né? Como sempre. Já era assim antes. Seguir a litania não quer dizer seguir as leis da sociedade. No caso que eu pensei pro teu personagem. Porque eu tô pensando nisso, né? Porque eu não sou muito... Uma coisa é a lei Garou, outra coisa é a lei dos homens. Tá. Olha só, eu Não, pensei o seguinte, mas mesmo assim... para facilitar a vida. A próxima poderia ser nunca causar mal a Gaia. É a coisa que os Garou mais tentam não fazer, é causar mal a Gaia. Pode ser? Acredito que a única maneira que um Garou que segue esse princípio poderia causar mal a Gaia seria se ele, por exemplo, voluntariamente botasse fogo numa floresta, ele iniciasse um incêndio criminoso, ou ele começasse a chefiar uma das sucursais da Pentex. O problema todo aí é você trabalhar para Pentex sem saber que tu tá trabalhando para Pentex. Sim, mas aí é que tá. Se você vier a saber e mesmo assim continuar, significa que os teus fins estão Aí é outra parada, Exatamente. Isso é interessante, né? Que eu sou um estudante de medicina e em algum momento eu posso me ver numa pesquisa com Pode, claro. praias, com animais e tudo mais, né? Não causar mal a Gaia pode ser, então? Ter os pessoal das empresas farmacêuticas indo fazer visita no consultório lá para te dar amostra grátis. Exatamente. Uhum. Então Tá fazendo como que é o nome daqueles bichos lá, que é o humano que tem
da segunda e terceira edição, que o humano acaba sendo hospedeiro de malditos, né? Olha aí. Os rumores? Um remedinho pra transformar os humanos em Fomor, ó. Temos aqui uma excelente proposta para o seu convite, senhor. Gostaria de participar na... Hoje em dia isso já existe, estou ligado, né? Que tem um monte de veneno aí pra você usar pra ficar monstro. Sim. Não, e vocês vão ver quando eu for passar pra vocês a parte do... Aí tu descobre que Tadalafila é formador de Fomori. Porque tem Fomori sendo formado por aí a base de Tadalafila. Não, mas eu tô zoando, né? O lance do veneno pra ficar monstro, literalmente você fica monstro, olha, vira Fomor. Ó, tu quer ficar monstrão? Cara vendendo negócio nas academias lá. Vocês ouviram falar da pesquisa em cima da... Eu acho que é a aranha armadeira, se não me engano, que tem um veneno que pode causar ereção de Armação. Deixar armado. Aí já é o pessoal dos andarilhos do asfalto que estão pensando, ó. Tem aranha. Detalhe que é minha tribo, inclusive, né? Exatamente, viu? Ó, então ficou assim, ó. Não pôr em risco Imaginei aquele monte de piada tentando achar aranha, tomando picada de aranha pra ver se vira Homem-Aranha. Pior é que já ouvi falar disso. O cara fez. O guri se injetou uma borboleta, cara. Ó, não pôr em risco voluntariamente os inocentes, seguir a litania e não causar mal a Gaia. Eu acho que tá mais que fácil até seguir isso aqui. Dá muita margem pra vocês não caírem no Hall Gloss, que agora Arano vai ser bem fácil. Pode dar muita coisa errada que vocês vão ficar assim, puta merda, mas não deu certo de novo. O pior é que eu já tava pensando em começar o jogo já em Arano, né, cara? Então. Alexandre, pelo meu conhecimento de você adora o Arano. Uma coisa que o Alexandre mais gostava nas campanhas era do Arano. Mesmo antes de existir regra pro Arano. Bom, o que faltaria agora nós estabelecermos os vínculos entre vocês. Mas como nós vamos deixar isso pro prelúdio, vamos deixar isso então pra sessão 1, que vai ser o prelúdio. Hoje eu tô precisando encerrar por aqui, mas foi muito legal reencontrar vocês, a gente conversar, estabelecer essas ideias. Pelo menos já temos uma coisa de concreto, que é o mapa de relacionamento. Eu já comecei a desenhar ele. Temos os princípios da crônica, né? Já sabemos que não vai ser fácil cair em Hall Gloss, mas em Arano vai ser mais fácil. É a vida. A vida, alguma coisa tem que ser. E nos encontramos então daqui a 2 semanas, se Deus quiser, se Gaia permitir, se a Wyrm não atrapalhar de novo. Tranquilo, cara. Hoje ela atrapalhou, mas não venceu. Eu quero lutar um pouquinho. Então, eu fiquei sem luz até ainda há pouco, só pra vocês terem uma noção. Como é? Eu estava sem luz até ainda há pouco, só pra vocês terem uma noção. Mas barbaridade, a coisa tava feia hoje. Eu usei meu dom aqui pra mexer nas eletrônicas aqui pra você voltar a sua luz aí, pra você poder voltar pra gente. Tá vendo? Ó. Então tá, pessoal, curtam o vídeo, compartilhem, comentem. E daqui a 2 semanas tem sobre os ossos de gigantes, de novo no Covil do Narrador.